Olá, pessoal! Hoje nós temos uma questão aqui do Enem 2021 de língua inglesa, para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Então, relembrando aí, gente, Enem tem quantas questões de língua inglesa? 5, não é? Então, nessas 5 questões de língua inglesa, o foco normalmente é interpretação de texto, mas não só interpretação de texto. Nessas questões nós temos também alguns conteúdos que são avaliados aí, que certamente você já estudou. E agora a gente vai relembrar um pouquinho deles, tá? Então vem comigo, vamos analisar aqui uma questão, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, nesta questão de hoje, que eu trouxe aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho, eu gostaria de começar com vocês pela letrinha miúda, né? O que é a letrinha miúda? Olha aqui comigo na tela, gente, ó. Isso aqui, a referência de onde é que veio o texto. O Enem cobra gêneros textuais variados, né? E você vai falar, vixe, agora nós já estamos lá na aula de português, de repente, né? Gêneros textuais. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Gêneros textuais, porque o Enem pega textos de vários lugares. E, ó, a gente tem aqui um screenplay. O que é um screenplay? Lembrou aí o que é um screenplay? É um roteiro de cinema, um roteiro de filme. Talvez você já até tenha visto esse filme, né? Então, aqui a gente tem um roteirinho de filme, só um pedacinho, acho que é antes do sol nascer, uma coisa assim. Um filme não muito novo, tá? Não procurei não, para você não saber quanto tempo faz que eu vi esse filme, mas esse filme aqui é um trechinho e a gente tem uma conversa entre esses personagens e nesse gênero textual a gente tem que ter isso em mente. Então, são dois personagens num roteiro de um filme. Então, a gente pegou essa fala isolada aqui, sem muito contexto, e você vai ter que perceber que esses dois personagens estão conversando e você não tem todo o contexto da história. E você não precisa de todo o contexto da história, porque o enunciado vai direcionar você a entender só esse pedacinho aqui da fala das personagens desse filme, tá? Então, é interessante que você sempre olhe ali a letrinha miudinha, de onde veio esse texto, pode te ajudar a compreender melhor, porque no caso aqui desse screenplay, que a gente tem só as falas dos personagens ali, às vezes você vai ficar procurando ali, nossa, mas o que será que eles querem dizer? Qual o contexto? E você não tem realmente muito contexto, porque lembra de gêneros textuais aí, talvez nas outras disciplinas que você talvez tenha estudado sobre isso, e a gente tem uma característica comum desses textos, né? Que você tem ali o nome do personagem escrito em letras maiúsculas e já fala desse personagem. Então você não tem muita coisa ali, muita informação sobre o que está acontecendo. Então vamos lá analisar o enunciado da questão? Então, começando pelo enunciado, nós temos lá, considerando-se o olhar dos personagens, então esse olhar dos personagens, cuidado para não misturar com a sua opinião, tá? Esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação, o que é a avaliação, gente? É a opinião, né? Sobre um lugar depende do ou da. Então, olha lá, ele quer que você analise a opinião na visão dos personagens que estão aqui. Então, cuidado para não misturar com a sua opinião. É um outro erro muito comum que a gente comete quando está fazendo interpretação de texto. Cuidado, não misture com as suas avaliações. Aqui é a avaliação das personagens aqui que estão nesse screenplay. Então, não mistura, não choca aí com a sua opinião, não, tá? Analisa o texto, ok? Então, vamos voltar aqui para as alternativas, ó. Beleza do próprio local, perspectiva do visitante, contexto histórico do local e tempo de permanência no local. Finalidade da viagem do visitante. Bom, colocadas aí as informações, agora a gente tem que olhar lá no texto e conferir descartando cada uma dessas perspectivas trazidas pelas alternativas. Então, não dá para você bater o olho e ficar procurando informação no texto assim, ah, tá aqui essa palavra. Cuidado aí, tudo no Enem é verdadeiro. Tudo no Enem faz um certo sentido, todas as alternativas têm um certo sentido, mas eu quero aquela que dá para juntar o comando da questão, o enunciado, mais aquilo que está no texto, tá? Então, se você for só procurando palavrinhas-chave, você pode se atrapalhar um pouco, tá? Então, eu preciso fazer agora uma leitura do texto. E aí, fazendo a leitura do texto, a gente vai perceber que nós temos aqui a visão da Celine, que ela diz que Americans always think Europe is perfect.
Então a Celine está falando isso, que os americanos têm essa mania de achar que a Europa é um lugar maravilhoso, lindo, perfeito, né? E aqui ela aponta os motivos. Mas aí aqui no finalzinho do parágrafo ela diz assim, ó, That's why I like Los Angeles, because it is so... E aí o Jesse interrompe, ugly. Então, quando o Jesse fala ugly, ele está contradizendo aí as ideias da Celine, né? Ele acha que é feio, né? A gente já percebeu que é a opinião dele. E a Celine defende, né? Então, que ela pensa diferente da maioria dos americanos, que ela acha bonito a parte da América, né? E aí a gente vai entender o porquê que ela pensa isso na próxima parte, ó. Então, vem aqui para a fala da Celine e ela diz o seguinte, no, I was going to say neutral. Então, ela gosta, ela fala que é neutra, ela vai explicar as razões do porquê que ela acha que é neutra e ela dá um exemplo, né, mais aqui para o meio, ela diz, ó, that's what people call a romantic place, somewhere where the prettiness will contain your primary violent instinct. A real good honeymoon spot would be somewhere in New Jersey. Então, ela defende aí que uma lua de mel poderia ser em Nova Jersey. Que lugar maravilhoso, é neutro. Ela defende que a América não tem todo aquele contexto histórico que a Europa tem. Então, você escreve sua própria história. Pensando nisso, pensando lá naquela fala do Jesse, que ele fala que não, que ele acha feio, né, contradizendo aí a fala da Celine, a gente vem para a alternativa B, como a resposta certa. É a perspectiva do visitante. Então, quem vai entender que um lugar é bonito ou não é o visitante. É o visitante que vai definir se aquilo é considerado bonito ou não. Tá? Então, essa é uma questão bem de interpretação de texto mesmo. O gênero textual ajuda a gente ter uma noção, mas quem vai definir mesmo o que está correto ou não é a nossa leitura, e sempre voltando no texto, tá ok? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Observe o texto nas questões do Enem e você vai se dar bem. Tenho certeza disso. Até mais!